no YouTube. Então, primeiramente, eu queria agradecer, em nome da Unicecal, a presença de todos, esse evento de transformação, que é um evento que estamos fazendo de forma gratuita, com grandes pesquisadores, grandes temas, plural, né, trazendo temas que envolvem direito, que envolvem antropologia, sociologia, né, aspectos vinculados aos movimentos sociais. Teremos aí a mesa do Acácio Augusto, Fioneta, discutindo antifas e movimento punk, bem como muito orgulho trazer também o Luiz Fernando Toffoli para discutir medicina psicodélica e o João Menezes para discutir medicina canábica. Então, nós, né, nesse intento de trazer discussões que, na minha opinião, são discussões sérias, né, pensamos nessa mesa, e eu conheci a professora Fioneta na minha última visita ao Espírito Santo. Tivemos a honra, né, professora, de almoçarmos juntos, e ali naquele momento me despertou uma questão, e aqui eu já deixo um ponto para a professora Renata, que foi essa desconfiança que eu sempre tive de quando o Estado se apropria das relações de construção de justiça e de resolução de conflitos. Então, eu sempre me provocava, com a medida que a justiça restaurativa ela tem essas limitações, na medida em que é um campo ocupado pela justiça brasileira, e que tenta, né, construir, arquitetar, e em que medida isso desconstrói a própria ideia de justiça restaurativa. E nessas conversas, tal, a professora, eu nunca vou esquecer que ela deu um comentário, estava, né, acho que almoçando, ela falou assim, que alguns conflitos não são para ser reparados, né? Alguns conflitos merecem, não podem ser restaurados pura e simplesmente, que são conflitos profundos, conflitos que envolvem estruturas, né? E quando nós falamos disso, podemos pensar, por exemplo, os crimes de Estado mesmo. Vou dar um exemplo, o apartheid, os crimes de segregação, o genocídio, a gente pode ampliar isso, né, para vários genocídios ou várias violências que os Estados cometeram, né, ao longo da história. E o exemplo rápido aqui do apartheid, porque teve uma justiça de transição que é muito utilizada pela JR, né, pela Justiça Restaurativa, como um grande exemplo, e nós vemos que hoje, por exemplo, apesar de ter havido uma reparação, né, nós falamos de um país, né, que é a África do Sul, que é um dos países mais desigual, se não for o mais desigual do mundo, altos níveis de violência, permanece a segregação, permanece níveis de violência estrutural contra as populações negras, e ainda assim periferizados pelo processo de desigualdade. Então, acho que essa palestra é muito rica, justamente para a gente pensar quais são os limites, até onde vai, quais são os desafios que nós temos que enfrentar quando nós falamos de grandes conflitos, quando falamos de grandes crimes, sobretudo, né, grandes crimes só podem ser cometidos por grandes máquinas, como, por exemplo, o Estado. Então, eu tenho muita honra, professora, de ter organizado essa palestra, desse convite, e de trazer também aqui em conjunto a professora Renata Youngblood, que eu tenho uma grande admiração, um grande carinho, me ensinou muito sobre justiça restaurativa, sobre os debates, sobre como pensar isso a partir justamente das questões da antropologia, dos rituais, né, da conversa, né, como isso pode ser constitutivo e também, em certa medida, demonstrando para mim limites que isso tem quando é pensado a partir do Estado. Então, para fazer essa mediação. Agradeço mais uma vez os colegas. Eu queria ler rapidamente o currículo da professora Fiametta Bonfigli, é isso, professora? Bonfigli. Que esse GL ninguém fora da Itália vai conseguir dizer. Esse eu vou falar Bonfigli. Bonfigli, então ótimo. É professora do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Espírito Santo, possui pós-doutorado em Direito pela Universidade Les Salles Canoa, do Rio Grande do Sul, doutor em Direito com enfoque na linha de Sociologia do Direito do Departamento César e Beccaria. Isso aí tem que ter uma palestra só sobre isso, porque o César de Beccaria, você também fez uma não teve uma no Lombroso, não, né? Instituto César de Beccaria, isso mesmo. É um autor que nós gostamos muito aqui, o pessoal fala muito, é uma coisa meio clássica, né? Até meio careta, mas é um grande nome para a gente, da Universidade Studi di Milano, e mestrado internacional em Sociologia do Direito, né, no Instituto Internacional para a Sociologia da Lei, né, do Direito, na Espanha, e graduação em Direito na Universidade degli Studi di Milano, melhorar o italiano. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Sociologia do Direito, Teoria do Direito
ciências criminais, direitos humanos, justiça de transição, movimentos sociais e direito. Então, com muita honra, eu lhe passo a palavra, professora. Muito obrigado pela presença e a fala é sua. Muito obrigada. Então, primeiramente, claro que vou agradecer o convite. Isso vai ser, acho, a última palestra que eu vou dar nesse semestre, de um ciclo de várias palestras que dei também sobre esse tema, que é Crimes de Estado e Desafios da Justiça e Transição. Eu sou italiana, como vocês vão reparar pelo sotaque. São 6 anos que eu estou no Brasil, e estou muito feliz de poder, né, tratar desses temas com vocês. É um tema que, na minha área, que é a sociologia do direito, mas com enfoque na criminologia, não é muito tratado. A gente vai ver exatamente que a criminologia tem uma grande dificuldade de abordar os crimes de Estado. E as primeiras análises que foram feitas sobre esse tema foram principalmente a partir do final do século passado, então, a final de 1900, né? Com, primeiro, um debate sobre o que são os crimes do Estado, né? O que podemos ver com justiça e transição. A justiça e transição é um debate anterior àquele dos crimes do Estado, pela experiência ditatorial e das atrocidades que se viram também a partir da Segunda Guerra Mundial, principalmente. Mas, enfim, assim, a criminologia não conseguiu necessariamente criar um marco, né, teórico específico para nós entender quando né, que grandes crimes são cometidos exatamente por quem tem, né, o maior poder. O maior poder porque é o monopólio da violência legítima. Okay? Eu não posso, já que é a minha última palestra, eu não posso, assim, evitar de tratar de crimes de Estado expressando o meu profundo desprezo e não só preocupação, mas já estamos num nível de atrocidade máxima, que é a situação, né, da presidência desse país lindo, que me acolheu faz 6 anos. E isso é um tema, tratar de crimes de Estado, justiça de transição e de quando é o Estado criminoso, numa situação como aquela atual brasileira, é particularmente, né, atual. E a gente sabe por quê, né? Imagino, porque todo mundo tem a própria opinião, mas a gente, trabalhando com alguns marcos da lei, né, marcos jurídicos e marcos sociológicos, não posso evitar de poder declarar, tipo, a situação atual brasileira como uma situação genocida, em que com certeza estão sendo praticados gravíssimos crimes contra a humanidade. Então, feito essa pequena introdução, vamos aos trabalhos, né, para os trabalhos. Então, essa definição do que podem ser considerados crimes de Estado é uma definição, enfim, que vem muito mais para nós, não tanto na discussão criminológica, mas na jurisprudência, né, do direito internacional. Por quê? Porque a partir depois da Segunda Guerra Mundial, com os famosos processos de Nuremberg, então contra os criminais de guerra nazistas, se implementou uma ideia que alguns crimes não podiam ficar na impunidade. Aqueles crimes que sempre tinham sido considerado, né, uma questão de legitimidade do Estado de praticar, em frente ao Holocausto, né, aos crimes de guerra que foram cometidos, foi considerado necessário ter um tribunal internacional para julgar esses crimes. Agora, o Tribunal de Nuremberg tem um problema fundamental, que é um tribunal militar feito pelos vencedores, né, dirigido pelos vencedores, que são, nesse caso, né, enfim, os comandantes dos aliados, né, vamos dizer assim, né, que naquele momento tinha ganhado a guerra. Então, todo o direito internacional que vem depois vai amadurecendo ao longo da história, né, e também vai se aprimorando através de algumas terríveis experiências que tivemos aqui, né, na América Latina, na América do Sul e na América Central, a partir dos anos 70, sobretudo a partir dos anos 70 e 80, o caso do Brasil é anterior, bem como o caso do Paraguai. O caso do Brasil é de 1964, como vocês bem sabem, imagino, né, a ditadura cívico-militar, e uma série de situações que são principalmente a Ruanda, na África, e a ex-Iugoslávia, no leste europeu,
pela qual se cria ad hoc, né, os tribunais penais internacionais especiais. Toda a implementação desse direito internacional específico, desses tribunais específicos, o que é que cria? Cria também, né, um entendimento coletivo sobre o que pode ser considerado crime de Estado, o que é que a gente entende como crime de Estado, o que é que nós, como pessoas dentro do âmbito do direito, entendemos disso, porque evidentemente é uma realidade, ou seja, entendemos já, né, a gente já tinha entendido com a Segunda Guerra Mundial, mas também depois, com todas as experiências, né, infaustas que tivemos em vários lugares do globo, que o Estado pode ser uma entidade criminosa, e geralmente ou seja, exatamente por quê? Como escreveu também o Zeca Moreira, da Comissão da Anistia, né, do Rio Grande do Sul, fala assim, quem tem o monopólio da violência é mais fácil que possa, né, cometer, né, possa exercer essa violência contra alguém, através de, vamos dizer, canais legítimos e ilegítimos, okay? Legais e ilegais. Então, eu vou falar também para vocês como é que eu cheguei a me interessar dessa temática. Eu trabalhei primeiramente no meu doutorado com questões relativas a medidas repressivas, então, direito penal, não vou dizer direito penal repressivo porque é um pleonasmo, vamos dizer assim, de questões de direito penal, estado de exceção, vinculadas à imigração, né, em alguns bairros europeus, né? Eu fiz meu doutorado na Universidade de Milão. Mas no momento em que eu me aproximei aos debates sobre a justiça e transição, foi justamente pela questão espanhola, né? O Estado espanhol é um Estado que viveu 40 anos de ditadura franquista, depois de uma guerra civil, em que, basicamente, essa experiência da transição depois da democracia, né, que foi depois de 1976, com a morte do ditador, do Francisco Franco, essa transição à democracia era considerada dentro das minhas salas de aula como uma transição modelo, né, dentro da Europa. A mesma Europa que tolerou por 40 anos uma ditadura fascista dentro do próprio, né, dentro da sua própria cuna, decidiu que aquela transição à democracia era exemplar. E eu já no meu trabalho, né, final do TCC, na graduação, eu tinha apontado como os homicídios, as execuções durante a democracia, né, nos anos da transição à democracia, e a criação também pelo Partido Socialista de Felipe González, dos grupos paramilitares GAL, que se dedicavam à execução de militantes independentistas vascos, isso claramente identificava o fato que tinha uma permanência de institutos repressivos, de dinâmicas repressivas e técnicas repressivas homicidas do Estado que superavam o regime político vigente, claramente com configurações diferentes, né? Os presos políticos não eram os mesmos presos políticos, os presos comuns não eram os mesmos presos comuns, mas vamos dizer assim, que essa potência, essa capacidade aniquiladora do Estado estava presente em ditadura e em democracia. A diferença da transição à democracia é que essas técnicas, esse sistema, era um sistema que era menos sistematizado, né? Menos sistemático, vamos dizer assim. Daí eu passei a dialogar com uma amiga, que é uma colega, né, da Universidade de San Martín de Buenos Aires, também da Universidade de Buenos Aires, que é Julieta Mira. É uma amiga minha que é sobrinha de desaparecida, né? Ou seja, a tia dela foi sequestrada pelos militares em 1976 em La Plata, na Argentina, nunca mais voltou. E naquele momento, Julieta estava justamente lutando, né, ativamente com os coletivos, as organizações de direitos humanos, familiares desaparecidos, para a questão dos processos, né, jurídicos, né, os maxi-processos que estavam sendo levados na Argentina a partir de, vamos dizer, a época do governo Néstor Kirchner. Então, eu passei muito mais a pensar também na questão do desaparecimento forçado e esses crimes que foram cometidos durante as ditaduras,
na América Latina, através da doutrina também da segurança nacional, do Plano Condor, né, que foi se implementando em diferentes momentos, em vários lugares, ou seja, Brasil 64, Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile. Argentina 76, Chile 73. Sabemos que quem estuda, quem se interessa por essas temáticas, sabe que os casos da Argentina e do Chile são chamativos, ou seja, todo mundo, até o mesmo termo desaparecido, virou um termo emblemático e usado, reconhecido, justamente pela questão argentina, né? Os 30 mil detenidos desaparecidos da Argentina, que depois se soube jogados vivos ao mar, ou a Rio de la Plata, em aviões, helicópteros do exército, das três forças, né, militares argentina, bem como o caso chileno, pelo fato que o golpe do Estado chileno foi um golpe midiático, ou seja, o Palácio Presidencial bombardeado, a morte do Salvador Allende, as entrevistas, né, da mídia estrangeira dentro do Estado Nacional, que viram um campo de concentração e tortura, a gente conhece todos os aspectos. A questão brasileira é muito mais, assim, esquecida, tanto que até hoje, mesmo pessoas, vamos dizer assim, que não são saudosas da ditadura, que não chamam ela de Revolução de 64, consideram igual o Brasil um estado em que, enfim, se matou menos, né? Temos um cálculo, né? Os dados que temos até hoje, das várias comissões, também depois no relatório da Comissão Nacional da Verdade, nos fala de um número menor daqueles 30 mil cidadãos argentinos desaparecidos, assassinados, né? Não nos fala dos mesmos 500 bebês sequestrados pelo Estado argentino na ditadura. Porém, vamos ter que pensar que o Brasil também teve uma ditadura que durou muito mais, durou 21 anos de militarização da vida civil. Com certeza criou umas dinâmicas de violência genocida aniquiladora do Estado e que, em formas diferentes, em alguns casos mais intensas, têm uma permanência, né, até o dia de hoje. Isso que nos vincula a pensar, então, o que são os crimes, de que estamos falando, quais são esses crimes de Estado? Como vocês podem ter reparado a partir dessa minha fala, eles têm uma conotação de violação de direitos humanos, né? Ok, mas não é qualquer direito humano, não é qualquer descumprimento da lei que o Estado pode fazer, é uma violação profunda e muito grave dos direitos humanos dos cidadãos, né? A partir disso, o direito internacional que muitas vezes assim, o campo que nos dá essa definição. Mas eu quero lembrar também uma definição de 1988, quando Chambliss, na sua fala de abertura do Congresso da Associação Americana de Criminologia, fala que os crimes de Estado são crimes, são atos, né, definidos como crime pela lei, nacional ou internacional, e são cometidos por agentes de Estado no exercício, né, ou em favor do Estado mesmo, ok? Pode ser que eles não estejam, assim, agindo através de uma autorização escrita do Estado, mas eles estão exercendo isso dentro do poder que o Estado dá para eles enquanto agentes do Estado, e isso é considerado um crime. Então, se um militar de rango inferior do Exército estar cometendo um crime de tortura ou de abuso sexual de uma presa, de uma detenta, durante uma ditadura militar, ele, mesmo que seja por vontade própria de exercer uma violência sexual contra essa mulher, ele está fazendo isso dentro de um marco, dentro de um contexto de poder que lhe é concedido por parte do Estado, que naquele momento é um Estado ditatorial. Ok? O direito internacional nos dá várias definições, né? Genocídio, crimes de guerra, genocídio, crimes contra a humanidade. Geralmente, é muito difícil condenar por genocídio, né? O genocídio temos vários problemas quais, por exemplo, o que é considerado a vontade de eliminação completa de um grupo definido através da sua etnia, religião, raça, né? Ou nacionalidade. Nos últimos anos, e também a partir dessas experiências trágicas
E não, na verdade, nem quero falar trágico, porque trágico parece que é uma coisa que acontece do nada, né? Uma tragédia, né? Uma catástrofe, um furacão. E não são trágicos, né? São coisas planejadas, que tem um sistema de governo do Estado, que tem um sistema de repressão, né? Que não vem do nada, vem de um sistema de organização. Então, esse sistema, essas questões, muitas vezes, dentro dos contextos das ditaduras latino-americanas, não pode entrar só dentro da definição de genocídio, assim como a gente conhece ela. A definição de genocídio, necessariamente aqui, eu quero ficar junto com as palavras também do Zaffaroni, né, que é um famosíssimo jurista argentino e também presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em que a gente necessariamente tem que ampliar esse conceito de genocídio a pensar um conceito de genopoliticídio, né? No momento em que, por exemplo, no caso argentino, ou nos casos das ditaduras em geral do Cono Sul da América Latina, a gente vê que o grupo que tinha que ser exterminado era caracterizado como inimigo, né, pela ideologia política, ou seja, aqueles inimigos eram subversivos, né, o perigo comunista, o perigo da insurreição. Então, esses inimigos previamente definidos, né, através de uma campanha, né, de reorganização nacional, como era falado, essa doutrina da segurança nacional, esses inimigos são caracterizados politicamente. Eles não fazem parte necessariamente de um grupo étnico, racial, religioso, né, nacional. Eles são cidadãos, por exemplo, argentinos, que são considerados, né, inimigos da nação, então subversivos, então por isso tem que ser aniquilados através de formas principalmente não legais. Bom, agora, a minha questão também é a partir da justiça de transição, né, eu quero fazer um ponto sobre a justiça de transição, é um ponto sobre os problemas de pensar dos crimes do Estado só dentro dos contextos ditatoriais. Então, a justiça de transição, não sei se alguém de vocês já se aproximou um pouco desse conceito, vamos dizer assim, o conjunto de todos os mecanismos jurídicos e não jurídicos com que uma sociedade enfrenta um passado, né? Então, essa questão é um foco sobre o passado, não o presente, não o futuro, é o passado sobre o passado, né? Um passado de massivas violações de direitos humanos. Essas violações, né, tem várias, obviamente, que são principalmente, vamos até então, detenção arbitrária, sequestro, homicídio, massacre, abuso sexual, sequestro de menor, desaparecimento forçado de pessoas, que até tem uma convenção específica. Os pilares da justiça de transição significam, o que significa? Sanar o passado para curar o futuro, né? Então, vamos ver dita a memória, a verdade, né, e a justiça. Então, a questão da verdade tem a ver com o fato que os crimes de Estado, como também nas palavras do Zeca Moreira, né, da PUC de Porto Alegre, falar que os crimes de Estado eles sofrem de opacidade. Eles estão aí, mas não estão aí. São aqueles crimes que eles não são mediatizados. Eles não são, assim, conhecidos, assim como é conhecida, por exemplo, a microcriminalidade das classes subalternas. Os crimes de Estado geralmente ficam no esquecimento e na vontade de não deixar transparência por muitos anos antes de vir à tona, né? Geralmente são várias, e geralmente quem faz esse primeiro passo para que esse encobrimento cesse de existir são as associações de familiares de vítimas, né? Então, as Madres de Plaza de Mayo, da Argentina, as mães de detenidos políticos desaparecidos também do Brasil. Então, geralmente, associações de direitos humanos que partem, muitas vezes, da sociedade civil, a partir também das famílias, né? Dos afetos das pessoas que foram torturadas, mortas, desaparecidas, enfim. A partir sempre desses mecanismos de ativismo da sociedade civil que chega no momento, né, jurídico de questionamento oficial, né, do próprio passado. Eu vou dizer assim, nenhum Estado se processa sozinho à toa, né? É muito complicado pensar que sem pressão da sociedade civil, um Estado que tem o poder de julgar, que, né, quem tem o monopólio do julgamento vai julgar a si mesmo, os seus próprios agentes. Então, vai ter
vão ter que acontecer uma série de coisas com que a justiça de transição trabalha, né? O direito à memória significa também, então, construir uma educação de direitos humanos, construir uma memória dos fatos acontecidos para que não possa não acontecer mais. E esse lema do nunca mais, né? No Brasil, através também do livro, do relatório do Dom Paulo Arns, ou na Argentina, nunca mais, é exatamente a palavra que, assim, como vamos dizer, dirige, né, todo o percurso da justiça de transição. Se vocês vão assistir os primeiros processos contra os militares na Argentina, que foram, a ditadura argentina terminou, a última ditadura argentina terminou em 1983, né? Daí vamos ter, com o governo Alfonsín, vamos ter os primeiros processos militares, que são processos que são só contra a cúpula militar, diferentes daqueles que estão tendo nos últimos anos na Argentina, que é contra todo o sistema repressivo, né? Mas naqueles vídeos que você pode achar no YouTube, em que tem todos os processos, as declarações das vítimas, né? E tudo o que tem, para mim, muito, muito forte, muito profundo, é o advogado, né, das famílias, o advogado das vítimas, que na sua declaração final fala, me permito, então, de dizer para toda a sala aqui presente, para os torturadores, para os militares, para quem massacrou a sociedade argentina, meus senhores, nunca mais. Né? E naquele momento toda a sala do tribunal argentino cai aos prantos, né? E começam todas, né, as famílias, as pessoas que estavam assistindo, gritando assassinos, assassinos contra os militares. Então, esses são momentos, né, emblemáticos e muito fortes, tanto que até hoje também a experiência da Argentina, como também falava o Akhenaton, tem a experiência da Comissão Nacional da Verdade da África do Sul, que tem seus problemas, né, obviamente, manteve um sistema socioeconômico igual, só, vamos dizer, trocou o sistema um pouco, o sistema político, e tem também como paradigma esse exemplo argentino que, em vez de pensar na Comissão Nacional da Verdade, porque as comissões da verdade não vão partir para julgamento penal, né, dos agentes, então, dos criminosos. A experiência argentina, em vez, vai para o julgamento nacional, então vai ter que ser organizado todo um sistema processual, toda uma ideia, então vai ser inserido os crimes de Estado dentro do sistema processual penal argentino e criar assim um espaço dentro do direito nacional argentino para poder punir esses crimes. Então, se a gente, como vê no Brasil também, a gente teve a Comissão Nacional da Verdade, essa Comissão Nacional da Verdade não tinha como processar, julgar, eventualmente punir os responsáveis, né? Isso é diferente da questão argentina. Qual é a situação do Brasil? A situação do Brasil é que tem dois problemas. Uma lei de anistia, que basicamente eu considero, mas deveria ser juridicamente considerada uma lei de autoamnistia, porque foi uma lei de anistia, falando dos dois lados. Então, os presos, né, os exiliados da ditadura podiam voltar, podiam ser liberados, mas daí ninguém ia tocar os militares, né, de 21 anos de poder. E isso foi feito quando os militares brasileiros estavam ainda no poder, então quando a ditadura ainda não tinha terminado. Então eu também vou mostrar aqui outra vez o meu desprezo para a decisão do Supremo Tribunal Federal de não tocar a lei de anistia, decisão que foi de 2010, quando, na verdade, deveria ser repensado, né, toda essa questão. E isso foi feito com uma fala, assim, para mim, ridícula, que foi aquela, não temos que tocar o passado, né, não temos, essas coisas já terminaram, né, terminaram para quem, eu quero dizer, né. Também no Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, sempre em 2010, no caso Gomes Lund versus Brasil, que é o caso do desaparecimento das pessoas da famosa guerrilha do Araguaia, né. Então, naquele caso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos considerou que o Estado brasileiro era responsável por não ter identificado, eventualmente punido, achado os restos, explicado para a sociedade brasileira o que é que tinha acontecido no Araguaia e eventualmente partir para a punição dos responsáveis, né? Então, o Brasil estava descumprindo as obrigações de direito internacional que ele mesmo assinou. Não temos suficiente tempo, né, para
conseguir aprofundar todas essas questões, mas são todas questões instigantes porque nos falam de um passado que é muito recente. E não só que falam de um passado muito recente, mas que tem algumas também influências naquilo que a gente vê hoje. Porque se os pilares são direito à memória e verdade, à justiça, em que não só não tem punição, mas não tem nem identificação dos responsáveis, porque a punição é um passo eventual final, né? A extrema ratio, vamos dizer assim. Mas antes deveria ser feita toda uma série de passos. Mas outro pilar também da justiça de transição é a democratização, então a transformação das instituições públicas para que esse nunca mais possa ser de fato verdadeiro. E aqui entramos um pouco no meu segundo ponto, que é a questão, né, do presente, né, da atualidade, da contemporaneidade dos crimes do Estado na atualidade. Porque os desaparecidos, os mortos por violência do Estado, por crimes do Estado de agora, não são os mesmos necessariamente de ontem. Alguns sim, né? O genocídio contra a população indígena brasileira era uma coisa que acontecia fortemente durante a ditadura, aconteceu antes da ditadura e está acontecendo hoje, né? E também nos governos anteriores, com alguns aprofundamentos, algumas, né, sistematização, alguma radicalização da violência, mas enfim, são a vítima sacrificial privilegiada do Brasil, ou seja, a população indígena sempre foi, assim, bem como a população afro-brasileira, né? A população povo negro. Agora, o objetivo da repressão, da violência, dos crimes do Estado durante a ditadura eram os militantes ativistas políticos, mais ou menos, num sentido amplo, né? Porque senão depois chega aquela frase que fala, bom, se eles ficavam em casa, eles não estavam mortos, não estavam desaparecidos, né? Então, mas em geral, pessoas que eram consideradas, pelo menos, inimigos do regime ditatorial naquela época. Agora, o nosso desaparecido brasileiro, a cara, né? As caras dos nossos desaparecidos da democracia brasileira são diferentes. Não é o militante da Ação Libertadora Nacional, né? Tem a cara do Amarildo, um pedreiro, né? Desaparecido pela UPP em 2013, que até hoje não apareceu nem vivo nem morto, mas que foram condenados, né? Não sei se foram também absolvidos em algum momento, mas foram condenados 13 policiais, a unidade de polícia pacificadora, né? Da Rocinha, por desaparecimento, né? Por um homicídio e desaparecimento. Tem as caras das vítimas das mães do Acari, né? Sempre no Rio de Janeiro, em 1992. Então, tem a cara daquela população descartável, né? Aquela população que, se não consegue morrer pela falta de políticas públicas, tem que ser morta na bala. E acho que o Zacconi, né, fala muito bem disso no livro dele, Indignos de Vida, né? Eles não são dignos de vida. Então, eu acho por isso que as instituições de segurança pública, a forma, a violência policial, a forma com que é exercida a ação policial no Estado brasileiro é o principal exemplo de claro crime de Estado que é cometido em tempos não ditatoriais. Para isso, não é toda a farinha, né, obviamente, do meu saco, da minha cabeça, mas tem também, né, a primeira condenação em tribunais internacionais também no Estado brasileiro. Então, temos a condenação em 2010 por questões da ditadura, né, que é a condenação para o desaparecimento do guerrilha da Araguaia. E temos, então, também a sentença para a chacina, né, da favela Nova Brasília, que é a primeira vez que o Estado brasileiro, acho que inclusive até hoje é a única, se alguém souber de outra me fala, em que a Corte Americana declarou culpado o Estado brasileiro pela violência policial exercida com a morte em 94 e 95, com a morte de, acho, 26 pessoas e o estupro de 3 mulheres durante a ação policial na favela Nova Brasília, e essa é a primeira vez, né, que é declarado internacionalmente responsável o Estado brasileiro em tempos de democracia, por esse tipo de violência de crime de Estado. Eu, como falei, tenho uma certa dificuldade internacional geral de
pensar os crimes de Estado em termos de genocídio, ou seja, quase nunca é condenado um Estado por genocídio. É muito mais fácil que seja condenado por crimes tipificados de contra a humanidade, né? Que são justamente tipificados, estão aí. E é por isso que eu acho que eu gostaria, assim, que quem tiver interesse no tema também pudesse dar uma olhada no Centro de Estudos sobre Genocídio, que é o centro da UNTREF, da Universidade 3 de Fevereiro, da Argentina, em que tem o principal estudioso do tema, crimes de Estado e genocídio, que é o Daniel Feierstein, que a partir da Argentina ele fez todo um trabalho sobre os genocídios no mundo, né, junto também com o juiz federal Daniel Rafecas, da Argentina, e isso, bom, essa questão. Agora, para eu não me estender demais e para ter também possibilidade de debater um pouco sobre a questão, né, que o Akhenaton colocava no início sobre a justiça restaurativa. Tem sempre um debate profundo, ou menos profundo, às vezes um pouco menos, às vezes bastante raso, sobre a questão entre nós, criminólogos, críticos, abolicionistas, sobre o fato que como é que a gente fica feliz, né? A gente que critica as prisões, que critica o direito penal do Estado, como é que a gente se enfrenta com essa questão, né, do julgamento de criminais do Estado. Bom, e daí entra toda uma questão também da justiça restaurativa, né? Então, a questão que eu falo é que alguns crimes não podem ser reparados. Eu acho que, primeiro, temos que superar sociologicamente a ideia, juridicamente a ideia do conflito como uma coisa ruim. Então, que tudo tem que ser harmonizado, né? Tem um livro maravilhoso, Ideologia da Harmonia, da Laura Nader, né, da Universidade de Berkeley, que justamente fala isso. Tem coisas que não podem ser reparadas porque tem questões estruturais profundas, históricas, e criaram feridas na mais vastas camadas da sociedade. Então, podem ser reparados sim, mas não com a impunidade, né? Não com o esquecimento. Claro que, como abolicionista, eu sei que a prisão não serve praticamente para nada. Mas eu acho que o abolicionismo penal não tem que ser uma questão moral. Não é uma questão, porque eu sou bonzinha, porque as pessoas são superiores moralmente, que a gente não quer ver, assim, não quer ver, né, as pessoas, né, presas. Né? Eu considero que a gente tem que partir da realidade. As prisões, a impunidade já existe, e não é por todas essas camadas populares que são ultra punidas, são exageradamente punidas e compõem principalmente o 90% da população carcerária brasileira. Então, eu acho um símbolo muito evidente o fato que o único que não seja fora da lei e que possa gozar da impunidade são sempre os agentes do Estado, que vão botar autos de resistência, vão botar legítima defesa, vão botar a categoria de vagabundo, favelado, traficante, para poder legitimar as próprias ações. Então, a partir do fato que a prisão é necessariamente a extrema ratio, também no caso dos crimes do Estado, eu acho interessante que esses criminosos, né, dessas violações profundas de direitos humanos sejam declarados oficialmente torturadores, assassinos, e que esses atos sejam declarados como inaceitáveis juridicamente em uma sociedade democrática, né? Isso é essa diferença. Então, o valor simbólico também que essas decisões dos tribunais, que essas declarações jurídicas têm. Porque teria sido muito diferente se o coronel Brilhante Ustra tivesse sido declarado um assassino, um torturador, um genocida de forma pública. Não seria possível alguém homenagear esse torturador e estuprador, né, em canais oficiais. Cada um na própria casa faz o que quiser, mas estamos falando de cargas públicas. Né? Alguém que torturou, assassinou e fez isso em nome do Estado, um Estado ilegítimo.
E isso não pode ser, né? Então, no momento em que tem uma declaração jurídica, tem um processo, e a declaração jurídica não vem sozinha, né? Vem todo um aparato, a gente viu antes o ativismo das associações, da sociedade civil, uma transformação também do poder judiciário, né? Um entendimento, um debate, dos programas também educacionais de memória e verdade em todos os maiores canais, né? Esse é o caso da Argentina, em todos os maiores canais da televisão pública argentina, se falar de direitos humanos, contra a impunidade, recuperação, né, da identidade dos netos desaparecidos, né? Então, quando a gente tem um mecanismo que seja orgânico, porque a justiça de transição não é uma coisa só, não é só dizer, ok, então vamos julgar agora o militar tal e acabou aqui, né? Justamente para que essa possibilidade do nunca mais seja verdadeira ou seja possível, né? Porque assim, nunca mais na história é muito complicado de assegurar, né, garantir, mas uma redução de possibilidades, que isso não só aconteça das mesmas formas, senão que seja justificado com os mesmos mecanismos e que seja validado, né, em algum momento. Eu acho que o que está acontecendo no Brasil tem a ver, infelizmente, com o fato que, além dos incríveis esforços da Comissão Nacional da Verdade, o Brasil não teve um programa orgânico de justiça e transição para que isso seja uma consciência coletiva nacional, uma memória coletiva, né? Então, não seria possível, por exemplo, ter ainda Estado do Castelo Branco em algum lugar do país, nomes de ruas e praças, né? Então, como rever também esses processos, isso faz todo sentido. Mas eu acho que a gente não pode parar só no passado, não pode parar só nas questões das ditaduras, porque senão a gente esquece justamente, como eu tentava falar antes, que essas questões estão presentes na atualidade, então que esses crimes de Estado são crimes exercidos atualmente, tanto que, vamos dizer, que por violência policial morre mais no Brasil agora do que durante a ditadura, né? As chacinas violentas contra a população periférica e favelada do país são maiores agora. Os mortos por violência policial no Brasil são maiores que os Estados Unidos, né, que é o caso mais famoso. E então, eu não trabalho com justiça restaurativa, mas acho que os mecanismos com que a gente enfrenta, né, essas violações, os crimes, têm que ser necessariamente diversificadas. Então, a justiça restaurativa pode ser, mas isso não pode ser, vamos dizer, uma desculpa para harmonizar um conflito. Tanto que um termo que foi utilizado na Comissão Sul-Africana e que foi absolutamente recusado na Argentina e também no Brasil é a reconciliação, o termo de reconciliação nacional. Porque não tem como, antes de conciliar é uma escolha individual, né, de uma sociedade de umas pessoas que, tendo sofrido determinadas questões, decidem se conciliar com o próprio passado. Mas isso tem que ser enfrentado de uma forma pública. Ou seja, tem que ser quem cometeu o crime tem que enfrentar os mesmos mecanismos, né? Que todo mundo, a gente vive num sistema de direito penal, que nos gosta ou não nos gosta, que a gente gosta ou não. Então, eu acho que não podemos pedir o que podemos pedir é que sejam garantidas no sistema do Estado Democrático de Direito também para quem cometeu crimes do Estado. Mas não podemos pedir que os familiares da vítima se reconciliem com os perpetradores, né? Dessa forma, assim, a gente não faz nada, mas você que se reconciliem, porque assim a gente pode passar adiante. Isso eu acho uma questão muito conveniente, né? E que inclusive foi tentada em todos os casos, Argentina, Chile, Brasil, em todos os casos foi tentada essa via, né, da reconciliação, mas não deu certo. Então, um pouco isso. Eu gostaria, então, já que são as 7h50, né? Eu já estourei também de 10 minutos o meu tempo. Que isso, professora, você pode ficar à vontade, professora. Se quiser falar mais, né, ou se quiser abrir para o debate, né, pode com a professora Renata, eu mesmo gostaria de fazer alguns comentários, depois passar para as perguntas, fique à vontade, se quiser concluir, ou já concluiu. Não, acho que assim, que eu basicamente concluí no sentido que nada dá para assim,
cada coisa é um tema quase em si, né? A gente quase poderia ter como 6 horas de debate sobre isso, que assim. Só que tem só uma indicação, se de repente alguém está interessado. Na criminologia, como eu falei, é um tema que foi esquecido por muito tempo, que foi retomado só no final do século passado, e que estamos um pouco indo adiante, vamos ver. Tem um pouco uma análise que vincula esses crimes do Estado criminologicamente com a ideia das associações diferenciais, né, do Sutherland, e das técnicas de neutralização do Sykes-Matza. Basicamente, a questão do Sykes-Matza nos fala em que os perpetradores, quem cometeu crimes do Estado, geralmente utiliza algumas técnicas de neutralização, que é a negação da lesão, a negação da vítima, a negação da responsabilidade, o apelo a alguma autoridade superior, né, alguma motivação superior, então salvar o país do comunismo, restituir o país para Deus, ou alguma outra justificação moral superior para justificar justamente os próprios crimes, né, os crimes do Estado que ele cometeu como agente do Estado, né. Então, através dessas categorias, eles conseguem, né, se consegue pensar um pouco criminologicamente essa ideia do crimes do Estado. Temos também, como eu já falei, os trabalhos sobre genocídio do Daniel Feierstein, sobre os processos. Temos o Crimes de Massa do Zaffaroni, né, que nos fala muito bem sobre essas questões. E o meu convite é que a gente consiga pensar algumas dinâmicas, algumas formas, alguns marcos, enquadramentos, né, para poder pensar isso na atualidade brasileira, na atualidade, né, no contexto da contemporaneidade, não só ficar na ideia de esperar a decisão de um tribunal internacional para que aconteça um processo, né, de responsabilização, né, dos agentes do Estado, porque mesmo que o direito internacional nos dá uma definição, eles não é um salvador fundamental. A gente agora está em época tão difícil, tão dramática em termos de direitos humanos, que a gente tá voltando a defender coisas que foram criticadas, né, por os críticos do direito faz tempo. Então a gente estamos aqui tendo que defender a democracia formal, estamos tendo que defender os direitos fundamentais básicos, direitos humanos básicos que a gente achava que estava ok, né, a gente já tinha superado, né, esse passo, mas a gente está um momento que a gente tem que, às vezes, discutir o óbvio, e um pouco, para mim, o óbvio também é que os tribunais internacionais também têm os seus méritos, mas tem muitos problemas, tem um problema também, né, de colonização jurídica, de vontade de interesses políticos. Então a gente não pode só discutir crimes de Estado só a partir de uma possível salvação que nos chegue de algum tribunal, de algum tribunal formal, de algum tribunal internacional, né? A gente tem que pensar em processos também coletivos aqui para que isso possa ter algum valor depois, né, no futuro, no além, né? Ok, fechei, terminei. Se alguém... Beleza, professora. Temos várias questões aqui. Antes de eu pontuar ali, só queria comentar, porque a Patrícia Goltz, né, eu acho que é Patrícia Goltz que eu vou saindo, falou ali dos indígenas, né, que os militares... A primeira coisa que é interessante que a sociologia nos provoca... Dá para escutar bem? Sim, eu estava só abrindo o chat para ver Uma das coisas que a sociologia nos provoca é pensar que os fenômenos sempre são complexos, né? Então é óbvio que a gente pode imaginar que até tenha, né, uma participação atual hoje do Exército, levando determinadas ações positivas em relação à população indígena, o que não exclui história. Por exemplo, eu vou colocar alguns livros aqui para quem tem interesse, né, desse genocídio cometido. Foram mais de 8 mil indígenas mortos diretamente por ações diretas ou mesmo por omissão do Estado brasileiro. Isso não pode ser esquecido, pelo contrário, né? Isso precisa ser alimentado para que não perpetue, né, o que vem vindo hoje, que é uma replicação, né, uma reprodução do processo de genocídio, não só da população indígena, mas de outras populações. E eu só queria comentar, eu acho que eu vou passar, se a professora Renata Youngblood aqui, para a professora Edna Bravo, porque parece que ela tem que sair depois, que ela quer fazer um comentário, é bem o tema dela, então só para poder fazer a contribuição desde México, minha querida amiga. Mas eu só queria fazer um comentário que é o seguinte, rapidamente, Edna, queria só fazer um comentário final, que é sobre a questão vinculada ao conflito, né?
de fato, o conflito, eu gosto muito do Zimmel, George Zimmel, ele tem um artigo maravilhoso chamado, o Pedro Godet sempre nos orienta com ele, que é a natureza sociológica do conflito, e o processo de sociabilização, ou seja, de viver em sociedade, é justamente o processo pelo qual que se dá através do conflito, ou seja, conflito, né, e controle e uma determinada normatividade. Esse processo faz a sociabilização. Então, sem dúvida, o conflito não é um problema, não pode ser visto como um problema, pelo contrário, ele é o que constrói soluções, né? Se a gente pegar, por exemplo, né, as lutas, qualquer luta social que nós temos, desde o direito das mulheres votarem até direitos trabalhistas, todas elas são frutos do conflito, né? Então, nem todo conflito é ruim. Obviamente, no Brasil, nós temos uma visão muito autoritária da sociedade, então, obviamente, o conflito sempre é visto como algo ruim, né? Assim, você tem que tentar evitar o conflito de alguma forma. Mas depois eu passo a referência do Zimmel ali, que é um baita artigo, e a professora Renata não escutou o nome da autora de Berkeley. Depois, se puder passar no chat ali o nome completo, seria ótimo. Agora no chat. Tá ótimo. Professora Edna, fica à vontade, querida. Um abraço. Como é que está aí no México? Um beijo. Oi, querido. Abraço forte. Bom, a gente agora está com chuva, mas estamos bem. Então, muito obrigada pela palestra, muito obrigada. Beijinhos para todo mundo lá, né? Bom, assim, eu vou colocar só algumas coisas da fala da professora. Sim, certamente quando a gente coloca a questão de uma crítica dentro da criminologia crítica, está a ausência do estudo do genocídio, dos crimes de massa, né? Mas só para colocar mais um pouquinho de informação para quem tiver interesse, não é só a proposta que faz desde a sociologia, e não falando ele se identificando como criminólogo ou como um cientista da área do direito, do Daniel Firestein, que faz uma análise muito bacana em quanto a colocar diferentes noções para compreender as afetações, os efeitos próprios do genocídio. Ele tem uma análise muito boa sobre Raphael Lemkin e a origem não só do conceito do genocídio, sino a questão política em torno da conformação de uma junta para avaliar aquele conceito. Então, acho que um ponto bem importante das pessoas que estamos com aquele interesse dos efeitos dos crimes de massas, no meu caso eu pesquiso desaparecimento forçado de pessoas, em contextos de democracia, porque eu estou trabalhando como México, por exemplo, a gente tem essa questão, né? Então, mais um autor que a gente não tem que esquecer, há um artigo de John Schutt que se llama Hacia una criminología de la violencia de masas y del cuerpo. Ele fala sobre o Sheldon Gluck, e além disso faz uma análise de uns outros autores da sociologia, não só do Six e demais, não só das técnicas de neutralização, sino para tentar dar uma resposta desde a criminologia e principalmente falando que a gente tem que ter a noção que, por um lado, o positivismo criminológico sobreviveu isso. Total. E ainda permanece, né? Ele faz parte de muita da responsabilidade dos processos na Alemanha, mas também gostaria de pular um pouquinho, quando a gente pesquisa essas temáticas nos contextos genocidas, ter o respeito pela singularidade dos casos, o caso brasileiro, o caso argentino, o caso alemão, o caso da Itália, o caso da França, dos deportados franceses, né? E como uma outra ferramenta de análise dentro desse grande mundo, para mim, do início, sair do marco formativo, do marco restritivo do direito, porque o direito não vai ter a resposta. Mesmo como o Zaffaroni já colocou, falar do endocídio, como você colocou mais um termo que eu não tinha escutado, genopoliticídio, esse para mim foi novo, mas ele já estava assinalando isso. Ele já faz uma marca histórica muito importante. Mas é importante sair do direito. Por quê? Para colocar o foco no todo fenômeno social que permitiu a continuidade dessa eliminação de pessoas e a convivência contínua histórica com os corpos, como as fossas comuns, como os lugares de extermínio, né? E também por isso eu gostaria de colocar para vocês, quem tiver interesse, o livro Cadáveres Impensables, Cadáveres Impensados, el tratamiento de los cuerpos en las violencias de masa y los genocidios, de Elizabeth Anstead. A Elizabeth Anstead é uma socióloga francesa que ela coloca, depois de um monte de textos muito bacanas de uns outros especialistas desde diferentes áreas, ela coloca que a gente já não só tem que pensar
cómo crear un tipo penal internacional, cómo crear un tipo penal para culpabilizar, para responsabilizar, para ir atrás das pessoas responsáveis, sim, mas também para pensar desde o ponto sociológico, se a gente tem que virar os olhos para colocar em questão um tipo penal para dignificar ou para trabalhar sobre o tratamento dos corpos post-mortem. Sim. Porque a gente coloca isso na mesa e a gente tem que trabalhar com memória, com processos sociais, com processos de esquecimento, com processos de invisibilização. Então, só isso que estava querendo colocar para vocês e mais uma vez, parabenizar. Desculpa? Ai, Edna, bueno, agora me saiu o espanhol, né? Vou falar em espanhol. Não, tanto que justamente a questão de que eu colocava no final, a questão do direito internacional, para esperar do direito, né? Da questão do direito, não vai adiantar muita coisa, porque tem uma questão que é orgânica, tem a ver exatamente com problemas complexos que tem a ver com processos, né, de memória, de dignificação, tanto que Exatamente. Inclusive, eu achava interessante aquele trabalho dentro do Centro de Estudos sobre Genocídio de Buenos Aires, que era o genocídio como prática social. Exatamente, do Daniel. E lembrando também, já a última parte, e vou ter que sair correndo, na questão do tratamento das testemunhas ou da história oral ou do ponto de fala dos perpetradores, só gostaria de deixar para quem tiver interesse o trabalho da Gabriela Águila e da Ana Barleta, argentinas, enquanto elas trabalham desde o lugar dos perpetradores. Só isso, beijinhos para todo mundo, estou indo aqui, muito obrigada, professora, muito obrigada. Querida, é um tchau, prazer. tchau. Se você tiver tempo e possibilidade de escrever no chat o nome de algum desses autores, porque alguns vão conseguir pegar também. Eu peguei um, aqui, eu vou botar. Se ela saiu, acho que ela já saiu, foi embora. Olha, eu peguei vai ficar gravado, né? Esse, e eu peguei a Adriana Águila, ela falou, acho, da Argentina. Depois eu reviso o vídeo e coloco lá na descrição. Então, sem mais delongas, professora Renata, gostaria de fazer um comentário, uma análise, alguma pergunta? Fique à vontade. Olá, boa noite. Me escuta, professora? Olá, tudo bom? Sim, tudo bem, tudo jóia. É prazer e já agradeço, né, pela sua palestra. É muito boa, muito traz para mim, na verdade eu não atuo não estudo na área da criminologia, mas estudo a área da justiça restaurativa, direitos humanos. Então, muito do que você disse está no meu contexto de pesquisa também, então é muito interessante e peço licença para puxar a sardinha para a justiça restaurativa, no sentido de buscar trazer um pouco de reflexão daquilo que você trouxe para o meu campo de pesquisa, que também me sinto mais confortável, né, para de alguma forma contribuir com o debate. Muito bacana também a participação da professora Edna, ou seja, muito legal essa participação internacional, né, para a nossa cidade, que é Ponta Grossa, município aqui dos Campos Gerais, né, do interior aqui do Paraná. É muito relevante essas trocas de experiência, de estudos, enriquece muito para os alunos, para a comunidade que está tendo acesso a isso. Então, é incrível para nós ter essa oportunidade, é muito valioso para nós. Com relação ao que você disse sobre a violação dos direitos humanos e justiça restaurativa, eu vejo, por exemplo, nos trabalhos que nós realizamos aqui em Ponta Grossa, dentro da penitenciária aqui estadual de Ponta Grossa e da cadeia pública de Ponta Grossa, com trabalhos diretamente com os apenados, trabalhando com a justiça restaurativa, a gente vê que na atuação regular do Estado, ou seja, na atuação legalizada do Estado, há a violação, né, dos direitos humanos. E essa população carcerária, ela é vista como inimigo da nação, né? Então, contextualizando dentro daquilo que você trouxe. E eu vejo que essa violação, ela se dá no campo do conflito que é criminalizado, se dá do lado da vítima, pela vítima que é excluída de todo o processo e que toda a dor, ela é simplesmente excluída,
né? E, por outro lado, a gente tem aí a morte cívica desses presos, que eu digo, porque ele é relegado ao silêncio, ou seja, na nossa lei de execução penal, em nenhum momento há previsão de diálogo, ou seja, de fala dessas pessoas. Então, esse aniquilamento da fala faz com que haja, na minha visão, essa morte cívica dessas pessoas. E aí, nesse sentido, a justiça restaurativa, que ela foi, sim, desde 2016 aqui no Brasil, pela resolução 225 do Conselho Nacional de Justiça, ela se tornou uma política pública, então ela foi estatizada. Isso me traz um certo desconforto, porque a gente tem uma justiça restaurativa de essência comunitária, e que ela foi, então, apossada, vamos dizer assim, pelo Estado, e se tornou hoje um instrumento do Estado, né? E qual que era a minha grande dúvida? Se justamente a gente estaria usando a justiça restaurativa no contexto estatal para reafirmar todas as características da justiça retributiva, ou seja, a gente, na verdade, estaria usando um instrumento que prevê a emancipação humana para, na verdade, estar fortalecendo a justiça retributiva, né? Que vê a culpa como foco de todo o sistema criminal, né? Ou seja, a pena, né? Como forma punir o culpado como forma de vamos dizer assim, de dar ao inimigo o que ele merece, né? E a gente vê que na aplicação da justiça restaurativa nesses espaços estatais, ainda que não seja o ideal, porque não leva à emancipação humana, porque não é substitutiva de pena, ainda no Brasil, e vai demorar bastante tempo, mas ela gera um tensionamento. E esse tensionamento é no sentido de tensionar as próprias esses conceitos arregados, esses paradigmas que estão estruturados no sistema criminal, quando os próprios agentes, muitas vezes, são capacitados nessas metodologias e passam, então, a enxergar o preso, ou seja, o apenado, não mais como um inimigo. Então, isso eu já vejo que é um afrouxamento, ainda que mínimo, mas que isso possibilite que o apenado acesse novamente a sua subjetividade, coisa que ocorre através da fala, da expressão. Né? E eu gosto muito de uma autora chamada Petronella, que ela fala que a expressão é você tirar a pressão de dentro. Né? Você trazer para fora a pressão. E eu gosto expressão porque também me lembra a palavra exprisão, expreso, então eu gosto dessa palavra. Então, esses processos, eles têm servido, então a justiça restaurativa não tem servido como um processo de emancipação humana, como se prevê na origem, ou seja, na essência da justiça comunitária, mas ela tem trazido alguns tensionamentos e o questionamento de alguns paradigmas aqui dentro do contexto de Ponta Grossa, dentro desses sistemas. Então, ou seja, só para contribuir, né, com relação ao que você trouxe, e que ainda que e que essas violações humanas, que elas, como você disse, elas são profundas, elas são estruturais, que elas acontecem na atuação regular do Estado. Isso se dá em conta de uma série de paradigmas, desde a formação do Estado, como a gente vê a justiça, que isso está inerente no nosso jeito de fazer justiça, né? E a gente precisa tensionar isso. Então, eu tenho visto e eu tenho encontrado fôlego e sentido de vida no meu trabalho, a partir do momento que eu consegui encontrar essa sistemática, essa forma de atuação. Você já tinha ouvido algo com relação a um trabalho nesse sentido? E qual que é a sua visão com relação a isso? Bem, eu só queria, antes de passar para a Fioneta novamente, eu vou aproveitar, professor, e ler aqui algumas perguntas, você já pode responder, quem sabe, né, dentro de um conjunto.
faço todo um discurso, boto tudo, faço... Pode ser? O Rafael ali mandou a pergunta sobre a força jurídica da decisão dos tribunais internacionais e o papel do Ministério Público no combate dos crimes do Estado, né? Pergunta bem interessante. Não, desculpa, então, força jurídica dos tribunais, vou abrir internacionais, aqui. Os tribunais internacionais, está no chat aqui, né, em cima. Tá. Força jurídica da decisão dos tribunais internacionais e o papel do Ministério Público no combate dos crimes de Estado. E aí nós temos também uma pergunta do Wellington, que fala assim, a omissão política atualmente do governo federal em relação ao Covid-19, diria assim, uma necropolítica, por quanto poderiam ser minimizados tais mortes na pandemia, enquanto poderia ter feito políticas públicas. Não somente a falta de políticas públicas, mas também com essa retórica negacionista. Poderia posteriormente ser classificado como um crime de Estado? Como seria esse procedimento? Isso é muito curioso, porque o procedimento de criar um crime regular, assim, né, é um processo, né, que a gente chama de criminalização primária, etc., e ele, obviamente, envolve política, envolve interesse, então, no campo internacional, isso também deve ser dado, né? Deve ser muito interessante, por isso, talvez, a dificuldade. E mais uma pergunta que foi feita aqui, da Fran Carlo, que diz, professora, como você enxerga as decisões que determinam prisões processuais, principalmente a preventiva, nesse período de pandemia? Dá para dizer que prender alguém preventivamente nesse período pode configurar crime de Estado? Eu acho boas perguntas, então fica à vontade, professora. Primeiro vou responder, também pensar junto, né, mais que responder com a professora. Eu, com a justiça restaurativa, tenho algumas questões, que são algumas, tipo, para mim, qualquer sistema, qualquer mecanismo que faça assim, que haja uma humanização da população carcerária e que, de repente, consiga reduzir o tamanho da população carcerária, sobretudo no Brasil, que é o terceiro país por população carcerária no mundo, mas vamos combinar que a Itália, por exemplo, não tem nenhum presídio na Itália que não esteja com mais presos do que ele legalmente poderia receber. Então, isso não é porque são cometidos muito mais crimes, é porque alguns crimes passam a ser crimes, ou tem uma atenção, vamos dizer, de alguns atores, né, sociais, sobre alguns crimes e não outros. Por exemplo, um crime que agora é o principal crime para encarceramento em massa é o tráfico, né? Então, isso é um problema na Itália, um problema aqui, um problema em todo o resto do mundo. Então, para mim, a justiça restaurativa, se consegue, né, fazer esse tensionamento, né, como você bem colocou, esse diálogo, para que isso tenha uma reduções de pena, esvaziamento das prisões e possibilidade dos caminhos alternativos às prisões, para mim está tudo certo. Agora, a minha questão, que é um pouco também a questão que eu aprendi com essa autora que eu coloquei aí, Laura Nader, que ela é uma antropóloga, né? Então, para não dizer que estou sempre no direito. Uma antropóloga que ela fala sobretudo sobre essa coisa da ideologia da harmonia, né? Então, essa é um pouco essa coisa que eu retomava, a ideia de conflitos que tem que ser reparado, então, que depois o conflito não existe mais, né? Essa ideia reconciliatória, que é uma ideia principalmente, primeiro, da colonização, ela faz o exemplo do Zapotec, né, no México, e é uma ideia também que é muito forte, sempre muito pautada, ou seja, a justiça restaurativa, não nos termos bons que a gente, né, está querendo considerar aqui, mas principalmente, por exemplo, no direito internacional ele chama de Alternative Dispute Resolution, então todas essas formas de soluções alternativas dos conflitos são muito aplicadas, sobretudo quando vamos dizer, as pessoas contendentes, né, do conflito são pessoas que têm uma forte desigualdade de poder. Então, não vamos ver na justiça restaurativa, tipo, é muito mais fácil que seja pautada uma justiça de reconciliação, a parte da reconciliação na justiça de transição, quando é justamente o Estado, os militares com alto poder, né, e não só os militares, empresários, né, que se beneficiaram das violações de direitos humanos, e todo o resto contra cidadãos comuns, não é, normais. E isso porque é muito mais conveniente, porque tem uma desigualdade muito forte entre as duas partes. Agora, eu tenho muita fé,
muito interesse, né, na questão da justiça restaurativa dentro do mundo entre pessoas mais ou menos iguais, né? Então ofensas ofensas graves, não é só para as coisas leves, né? Não é só para os crimes leves, mas também por causas de violência de gênero, casos de estupro. Eu tenho fé que possa ser considerado a ser aplicado na justiça restaurativa, né? Porque nos leva a um tensionamento sobre como tratar o conflito, mas porque aí estamos tratando de, mesmo que seja uma questão estrutural, a violência contra a mulher é uma questão entre dois cidadãos comuns, né? A mulher vítima e o agressor, né? Agora, quando estamos falando de questões históricas, de uma tal desigualdade de poder entre o Estado, o aparato do Estado, o aparato homicida do Estado, e cidadãos comuns que foram identificados como inimigo, e eu aqui não estou fazendo uma distinção moral se era ou não. Para mim, se a pessoa era, de fato, da guerrilha contra a ditadura, se não era, tanto faz. O crime perpetrado segue sendo o mesmo, e é um crime perpetrado contra pessoas, cidadãos desse mesmo Estado, que estão na posição de subalternidade muito maior do que o aparato do Estado, né? E acho muito interessante, na verdade, um pouco também o que falava a professora Edna no começo, porque ela trabalha, né, com militares desaparecidos, pelo que eu entendi, é justamente isso, né? Também dentro dessas instituições, como tem vítimas também dessa mesma violência, né? Como isso pode e como isso, né, como isso pode sair um pouco, porque isso é para mim a grande pergunta, como isso pode sair do sistema jurídico normal, porque não são casos normais, né? Quando também o Daniel Feierstein fala, quando estamos julgando o Estado, tem que ser modificado o processo, né, o sistema jurídico que vai enfrentar aquilo, porque estamos enfrentando quem? Quem criou aquele direito? Então, estamos julgando por um direito, assim, através do direito, estamos julgando o órgão, né, que é o Estado, que criou aquele direito, que cometeu aquela violência. Então, tem que ter algumas modificações. Dentro delas, pode ter a justiça restaurativa e mecanismos alternativos. Também porque, nas principais questões da justiça de transição, nas comissões, nos tribunais, os perpetradores nunca foram. Muitas vezes, então, eles nunca foi para se liberar a consciência, né? Menos o caso do Xilingo, na Argentina, nunca se liberaram a consciência, mesmo sabendo também em casos de comissões da verdade, sabendo que eles não iam ser julgados, não iam ser punidos, eles não falaram. Então, para mim, a questão estrutural, a questão de poder estrutural é muito forte, e eu tenho medo com essa questão da justiça restaurativa, que às vezes consiga considerar todos os conflitos como iguais. E para mim, a questão do fato que os conflitos não sejam iguais não depende da gravidade ou não do crime, depende da desigualdade da posição dos atores, né? E é por isso que eu tenho um pouco essas questões. Depois disso, a pergunta era o Rafael? Sim, a pergunta do Rafael, Então, força jurídica, essas decisões dos tribunais internacionais. Bom, depende dos tribunais internacionais, né? No caso de tribunais especiais, aquele ad hoc, penal internacional da ex-Yugoslávia, teve prisões, né? Até, quer dizer, uma outra questão por exemplo, o Milosevic, né, considerado responsável dos genocídios lá na Bósnia, ele morreu na prisão, né? Então, teve força, potência de prisão, mandado de captura internacional, também no caso da Ruanda, né? Agora, pelo caso dessas decisões da corte, elas não estão tendo um efeito prático, né? Foi declarado responsável. Agora, o Estado brasileiro, os Estados têm um tempo para se adequar às decisões da corte, ou seja, fazer alguma coisa a respeito. Essa é geralmente a forma. Agora, eu não estou tanto interessada com isso. Por quê? Porque eu quero dizer, como eu falei no começo, ou seja, o direito internacional, para mim, é aquele que criou uma definição, onde se criou um debate, mas não é a única... a gente não pode ficar atrelado naquilo, não pode ficar preso, justamente porque, vou te fazer um exemplo, foi declarado responsável pela chacina da favela Nova Brasília, em 94, 95, muito bem. Agora, o Brasil tem um tempo,
para fazer alguma coisa a respeito disso. Ele tem que reportar isso para a corte, né? Agora, se ele for declarado que ele não fez aquilo, ele vai ter que ser indiciado novamente. Mas no fato que a Corte Interamericana vai prender alguém no Brasil, não, né? Não tem essa mesma legitimidade. Então, depende muito das cortes. Um outro caso muito famoso, que é o ex-ditador Pinochet, do Chile, que ele foi indiciado pela primeira vez na Corte Internacional porque ele foi sequestrado, ou seja, ele estava na Inglaterra, e daí foi preso pelo juiz, uma ação conjunta com o juiz Garçon, que é o famoso juiz, né, espanhol. E daí ele foi preso na Inglaterra, e daí começou toda uma questão, porque a Chile está dividido, né, quase 50%, pelo menos antes desse último conflito político, entre pinochetistas e não, e daí era a questão entre as cortes internacionais que querem, prender o nosso Salvador, qual a legitimidade tem uma corte internacional? E isso que eu falo, para mim, a gente tem que considerar o direito internacional em termos que é importante porque nos criou o debate, nos criou as categorias, a gente está tensionando elas, mas não podemos ficar presos porque, inclusive, em frente a um direito nacional, o direito internacional tem muita dificuldade de legitimidade, muitas vezes, né? E é muito fácil jogar essa argumentação, alguns que falando assim, mas que querem outros sistemas políticos decidindo para a gente, né? E é por isso que muitas vezes a força das decisões internacionais é dizendo para o Estado o que é que tem que fazer para se adequar a essa decisão. Quando, voltando à temática prisional, quando foi declarado responsável por violações de direitos humanos o Estado italiano por tortura dentro das prisões, por torturas dentro da delegacia, foram feitas determinadas recomendações que neste momento ainda não foram respeitadas porque o Estado italiano não aprovou, não tinha aprovado a lei. Agora não sei se nesses anos que eu não estou na Itália, né, fizeram isso, mas até esse momento não tinha sido aprovada, não foi aprovada uma lei contra a tortura na Itália, né? E isso é uma violação completa do direito internacional. Então tudo funciona assim no direito internacional, funciona basicamente uma recomendação, uma decisão, um tempo para o Estado se adequar ou o Estado descumprir essa questão e voltar a discutir essa mesma pauta. Isso. Mas isso, para mim, é uma discussão mais do direito internacional mesmo, do direito internacional público, né? Que eu não sou, eu sou mais estou tentando fazer um debate mais sociológico, criminológico, né? Não sei se eu tentei ajudar, mas uma questão que pode fazer é olhar o sistema da Corte Interamericana e ver, nos casos, as decisões do Brasil, contra o Brasil, como foi o desfecho, né? Então, para o Araguaia ainda não temos nada, por exemplo, foi 2010. E a outra pergunta é a pergunta do Wellington sobre o Covid, se a falta de política futuramente poderá ser classificado como crime de Estado e como que é o procedimento dessa classificação, né? E por último, da Frank, se essa questão da prisão preventiva nesse momento também é meio parecida a pergunta, ou seja, se essa ação do Estado de fazer prisão preventiva, né, como faz de forma absolutamente descabida, se isso também poderia ser considerado um crime de Estado, né? Ou seja, as perguntas são próximas, né? Como se configura um crime de Estado, né? É um pouco meio complicado, porque como me pedir como resolver o problema todo, né? Mas então, a omissão política atualmente, em relação ao Covid, que tem com certeza uma necropolítica, do meu ponto de vista, faz parte, né, dentro dos mecanismos de necropolítica, mas não tão... não é a mesma coisa como está sendo colocada. Ou seja, não é a mesma coisa dizer que necropolítica é a atuação, por exemplo, da intervenção militar no Rio de Janeiro e a omissão, em termos de políticas públicas de proteção da saúde, né? Não é exatamente as mesmas coisas em termos definitórios, assim que crime de Estado. Bom, em senso amplo, sim, pode ser considerado crime de Estado. Agora, pelas definições que a gente tem até hoje, não. Porque se repetimos essa definição, que é crimes cometidos por agentes do Estado em força de um poder que é dado como agentes do Estado, considerados como crime, né?
E se vamos pensar em crime contra a humanidade ou genocídio, a menos que a gente não consiga, vamos pensar assim, jogar para o alto. Se a gente não consegue pensar que teve uma persecução específica a um determinado grupo de pessoas através das políticas de Covid, e se a gente não consegue configurar isso juridicamente, que vai ser um outro problema, ou dizer que é genocídio, mas aí tem que demonstrar que foi para aniquilação de um inteiro grupo, a partir de categorias étnicas, raciais, religiosas ou nacionais, e é por isso justamente que eu estou falando que a questão jurídica, o direito, sobretudo o direito internacional, não pode resolver a bagaça toda. Porque tem umas definições que não podem ser discutidas, podem ser ampliadas, mas são muito estritas. Então, nesse sentido, eu não acho que poderia ser considerado. Agora, se a partir disso tem umas consequências que são provadas, graves violações de direitos humanos, pode ser indiciado o Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos, através de um relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que vai reportar para a Corte Interamericana vai decidir se as políticas de saúde, né, do governo brasileiro são consideradas uma violação de direitos humanos tão massivas, de fazer, então, uma decisão da Corte Interamericana. Mas pelas categorias jurídicas que a gente tem até hoje, não me parece que poderia ser enquadrado. Se a gente não conseguiu enquadrar, assim, se não foi ainda processado por genocídio indígena, que é uma coisa assim, tipo, não sei, não falta nada, quero dizer, não falta nada, não falta dado, não falta enquadramento, não falta questão jurídica, não falta nada, mas não foi. Então, não acho que pelos estritos campos do direito isso poderia seguir adiante. É isso, que eu acho que é isso aí, né? As duas, né? Eu Francaro, que era sobre a prisão processual, é a mesma coisa. Tipo... Eu até aproveito para fazer uma provocação e aproveitar esse debate, né? Que eu estou estudando agora, estou fazendo doutorado agora em Direito, né? Então é muito interessante como a discussão se dá no campo normativo, assim, meio abstrato e tal, e nós estamos estudando teoria geral do direito, aula muito boa, né? Estudando direito, sobretudo, norte-americano. Um pouco de teoria geral da norma, quem pode decidir, né? Como é que as cortes constitucionais decidem aquilo, se pode ouvir o povo ou não. E eu fico pensando na relação de tudo isso que envolve, basicamente, a ideia de Estado e a ideia de governo, né? De pessoas, e dessa relação absolutamente conflitiva, que é isso, né? A história da humanidade, como diz o Pierre Clastres, nós temos um mini curso sobre isso, e amanhã começa, ou seja, o Estado, ele é justamente, né? Alunos Pierre Clastres para quinta-feira da graduação. Então, do Pierre Clastres, e o que a gente pode perceber, né, basicamente, é que quando nós falamos, assim, né, dessa tensão entre Estado e sociedade, esse conflito, o que nós vemos é que as instituições quase sempre elas mascaram, né? Ou seja, elas se apropriam do conflito e dão o tom que elas querem. Por exemplo, a política de drogas, que você mesmo citou agora como uma das mais responsáveis por um genocídio também, né? No futuro a gente vai ter que ter um museu, no futuro a boca de fumo tem que ser tombada historicamente para que todo mundo saiba, né? O que era o traficante que era preso, enquanto os bancários lavam dinheiro em cima do tráfico de drogas, né? Então, assim, o que a gente pode saber é o seguinte, que o direito, o Estado, se apropria do que é a ideia de uso, do que é a ideia da droga, né? E ele toma disso para si e faz o que bem entende. Então, bem no fim, quando nós falamos em uma justiça de transição, que eventualmente pode se utilizar de práticas, né, plurais, como, por exemplo, essas práticas de ressignificação da dor, do trauma, a partir da conversa, da escuta, né, da lamúria, do falar, da expressão, como bem falou a professora Renata, aí eu acho que é justamente interessante. Agora vejam, essas práticas, agora ele justamente se apropriar, né, do que é a violência do Estado e dar o tom da decisão do que fazer em relação a isso, não é possível. Isso aí expropria justamente daqueles que foram as vítimas, que são os cidadãos, são a população, são o povo, que por vezes, né, são absolutamente, né, tirado, né, do plano de discussão, ou seja, não participam do debate. Então, a gente pode ver justamente as populações indígenas, né, que tipo de participação política eles têm, né? Ou seja, poderia ser uma decisão do Estado brasileiro torná-los nações independentes. Né, um Estado moderno, é possível, dentro da teoria do Estado moderno, pensar um Estado com nações.
Não é nada que seja empecilho. A própria Europa, por exemplo, tem muito comum, né, as cidades, as comunas, né, que têm independência, cidades, né, que são do Estado francês, mas não são, né, são autônomas, né, em certo sentido. Então, o que nós vemos é um grande problema, é uma grande tensão mal resolvida, que está lá no PR Classes, que é justamente que nós não conseguimos desenvolver com precisão, fora a revolta, a insurgência, né, essas práticas de ruptura, formas de relação de controle social que impeçam, que delimitem, que limitem, que minimizem as ações do Estado. Sejam elas para classificar o que for, ou seja, quem tem que definir quais são as ações do Estado e como ele seria reparar o que ele fez, seria justamente as pessoas, né, que foram alvos disso. Então, né, e obviamente, claro que não está falando de prisão, o que adianta prender? Às vezes é até preciso, né, um generalzinho de pijama, né, como, por exemplo, o Coronel Usta, é bom que seja preso, né, pela tamanha maldade, né? Mas isso a gente não podia falar exatamente de todos, porque não é uma grande solução, mas museus, né, ou seja, essa reparação histórica, moral, precisaria ser feito, caso contrário, é impossível a gente fechar o livro e continuar adiante, já que a dor ela é geracional, né, e ela passa, né, e ela nunca mais sai, pelo contrário, configura sociabilidades, ações. Então, por exemplo, por que nós temos uma polícia que tortura mais do que na época da ditadura? Ou seja, isso é um absurdo, cara. Ou seja, o nosso judiciário é absolutamente conivente com essas ações, e não é uma coisa da polícia militar, é uma coisa da polícia militar, da polícia civil, né, dos agentes, de guarda privado também, ou seja, muitas vezes dos próprios cidadãos que fazem lixamento. O Brasil é um dos países que mais lincha no mundo. Então, ou seja, nós constituímos uma sociabilidade absolutamente violenta, brutal, que não só... E aí, nesse sentido, dá para ser pensada a ideia de necropolítica, né, no sentido de constituição, né, de uma governamentalidade que perpassa a morte como um elemento absolutamente valorado, né, e desejado e comum, que é você ver no Rio de Janeiro as pessoas saindo em rua em massa, ou seja, morrer pessoas, 64 mil, é algo absolutamente irrelevante, né, ou seja, que não faz parte de um lamento federal, de um lamento comum, né, um lamento daquilo que a gente poderia chamar de Brasil, né, que, na minha opinião, nunca houve. Ou seja, o Brasil é um Brasil com Z, né, sempre foi. Tem vários Brasils dentro do Brasil, vários Brasis, né, dentro do Brasil. Mas, bem, eu só queria me expressar gratidão, porque, de fato, essas palestras nunca trazem resposta, quer dizer, as palestras que trazem resposta são as piores, né? Boas mesmo das palestras são aquelas que trazem as provocações e as tensões. Então, caso a professora Renata não tenha nenhum mais comentário, eu gostaria de partir para o encerramento, né? Eu queria só dizer uma última coisa. Eu vi que tinha um questionamento sobre os militares na ditadura. Bom, eu não quero dizer nada sobre pais, nem mais de ninguém. Eu quero só dizer, então, que eu sugiro, então, que leiam o relatório da Comissão Nacional da Verdade, no capítulo Militares Perseguidos durante a Ditadura e Ação Militar dentro das comunidades indígenas. Exatamente. Eu postei ali na sequência, ela saiu... Está transparente, está público e está assinado pela ex-presidente da República. Ela postou aquilo e saiu, infelizmente, porque eu também gostaria de esclarecer, você viu que eu postei alguns textos ali, para que ela vesse a questão dos indígenas, né? Isso também é algo documentado, não é nada do... As pessoas não entendem que não é uma questão pessoal. Tipo, a gente não tá mais ou menos... Eu, sinceramente, estou bastante me lixando se alguém é um bom pai de família, se alguém é um bom esposo. Eu estou feliz, é uma questão subjetiva isso. Eu estou feliz para a família, estou feliz para a coisa. Mas agora... Um criminoso não é uma ação planejada do Estado genocida, não depende da boa ou não vontade dos seus agentes, vamos dizer assim. Então, com certeza, até o Videla era um bom pai de família na Argentina. O brilhante Ustra, eu não quero julgar ele se ele sabia cozinhar ou não. Eu quero que sejam julgados pelos atos que eles cometeram. E já que tem uma Comissão Nacional da Verdade, tem um relatório público sobre ações cometidas, porque era um governo militar, então os militares respondiam ao governo militar, né? Não são só os pais de alguém, não são só as mães de alguém, mas eram agentes do Estado. Tem aí o relatório para poder descobrir, junto o documentário, os vídeos sobre quando criaram a polícia indígena para torturar os próprios membros da comunidade indígena, né? Quando criaram a guarda indígena durante a ditadura.
né? Então, eu acho que, assim, não é uma questão principal. Claro. Assim, a gente precisa remeter, vale a pena remeter aí a leitura do Eichmann, né? Ou seja, de qualquer coisa que faz uma análise do Eichmann. O Mengele, que era o general, o cara que torturava crianças, fazia experimento, ele era doutor, tinha doutorado, era médico, era pai de família, bonzinho, morreu aqui em Niterói nadando, né? Mas tem um trabalho bem interessante também na Akhenaton, que a pena que a Edna não está mais aqui, porque quando ela falou de argentinas que trabalham com perpetradores, eu acho que está tendo um trabalho muito interessante também nos últimos anos na Argentina de filhos de torturadores, né? Que até alguns passaram a trocar de nome porque eles não conseguiam mais carregar o nome, descobrindo o que é que faziam os pais. Sabendo o que é que faziam quando estavam fora de casa, quando eles falavam que estavam no trabalho. Eu estava no trabalho. O trabalho dele era torturar, desaparecer, matar, estuprar e sequestrar criança. Isso era o que era. Acho muito interessante também, né? Como fala em espanhol, é o victimário, né? Vítima e victimário, né? Ver essa parte, mas ver essa parte não significa justificar, ver essa parte para saber que ela existe, eles não são os monstros, né, como tu bem ressaltou da Hannah Arendt, né, eles não são aquela coisa que vai sair de um filme de terror, e não são as pessoas normais, que são burocracia do Estado, da máquina do Estado, que em algum momento é genocida. E olha o efeito, né, da construção da sociabilidade do inimigo, né, da vida, que você... Justamente, a imagem do cara ruim, do criminoso, do mal, é o sujeito, né, negro, né, pobre, periférico, né, que geralmente com aquele aspecto lombrosiano, ou seja, com algum tipo de feiura, quando na realidade, por exemplo, ele está falando de João de Deus, quantas mulheres aquele cara estuprou, aquele outro médico lá de São Paulo que estuprava as mulheres tiveram que fazer uma associação para processar o médico, porque ele era um médico rico branco, né? Ou seja, onde já se viu, né, um médico rico branco cometer essa barbaridade. Então é realmente importante, mas assim, claro, uma pena que tenha saído justamente para que possa, né, esclarecer e conversar sobre isso, porque é importante que as pessoas consigam diferenciar a opinião de dados, de reflexões, de análises científicas, né? A Fernanda Monteiro, ela fez uma pergunta, não sei se você tem tempo, professor, de responder. Até pediu licença por isso, né? Não sei se dá tempo de perguntar, né? Ela mandou agora há pouco. Não sei se você tem interesse, tem tempo, professora, de responder. Se quiser, eu posso ler. Vou ler. Não sei se também a Renata queria falar algo, né? Peraí. Não, na verdade, era só para fazer um complemento, mas fique à vontade de responder. Vou ver se posso falar. Professora Fiametta, não sei se ainda dá tempo de perguntar. No caso do Brasil, considerando a legitimação da violência policial no contexto de crimes de Estado com base no discurso de defesa contra inimigos, classificados como característica decorrente da colonialidade do poder. A Fernanda é minha aluna, tá? Qual a sua opinião sobre a importância do amadurecimento dos movimentos sociais como um caminho mais viável para constranger as instituições e para a formação da opinião pública? Bom, eu acho que é fundamental, porque, inclusive, dada essa opacidade dos crimes do Estado, dada essa impunidade generalizada e essa naturalização da violência do Estado como se fosse normal, óbvia, justamente porque é naturalizada a categoria do inimigo, né? Essa categoria do inimigo que cada época tem uma diferente, cada época, cada contexto geográfico, político, histórico tem uma diferente, não é? Não é o mesmo inimigo da ditadura, não é o mesmo inimigo de hoje, tudo. Mas, então, por exemplo, os únicos casos de violência que foram considerados, que são possíveis de ser, assim, enfrentados, né, julgados, mas, assim, até conhecidos, né, porque a maioria a gente nem conhece. Aqueles que são conhecidos, que são levados adiante pelo ativismo de organizações, né, associações ONG, né, questões dos direitos humanos, associações também no Ministério Público, né, vamos lembrar também que tem um trabalho também de advogados, advogadas, e organizações de familiares, né, da sociedade civil, pessoas, vizinhos, então, pessoas da comunidade que foi afetada, familiares das pessoas que foram desaparecidas. Eu estou propondo um trabalho de pesquisa no CONICET da Argentina sobre casos emblemáticos de violência policial, ou seja, como é que um caso, contando o fato que a violência policial é muito grande na América Latina, né, no Cono Sul, sobretudo, e como é que alguns casos viram importantes, porque alguns e outros não. E a maioria é porque teve um ativismo judicial
depois de um forte ativismo da sociedade civil, dos familiares e organizações contra a violência policial institucional. Então, eu acho fundamental. Tem a ver claramente com as características das vítimas, né? Mas, por exemplo, vamos lembrar que ninguém teria conhecido o desaparecimento da Amarildo em 2013 se não tivesse toda aquela campanha de ativismo de base, né? Então, acho, assim, fundamental. E hoje que a gente tem também nesses veículos, né, a mídia, que mesmo que tenha a mídia corporativa, a mídia institucional, mas tem também, a gente já está na época em que a sociedade civil tem muitas ferramentas para fazer pressão, no sentido do ativismo nas redes sociais, né, criar comitados, criar questões, associações, né, eu acho, assim, que se não é a parte fundamental, quase, vamos dizer assim, quase, porque as mortes todas importam, mas algumas, infelizmente, importam mais que outras, e quando viram a importar mais que outras é porque tem um ativismo de base, senão não. Senão ninguém se importa. Se esperem, vou dizer de novo, se esperem que o Estado se julgue sozinho porque está em uma época boa, ou se esperem que o Estado tome a dor das pessoas sem ter pressão, isso não vai acontecer nunca. Nem num Estado melhor, nem num governo melhor do que a gente tem agora. Nem nos melhores governos que vocês lembram, nunca se responsabilizaram por alguma coisa a que não fosse por uma grande pressão popular. Muito bom, professora. Muito obrigado ali. A professora Renata, por gentileza, quiser fazer o complemento. Não estou ouvindo. Professora Renata? Desculpa, estava fechado o áudio. Quando você reforça a questão da reconciliação na justiça restaurativa, na verdade, a reconciliação, ela não é um objetivo da justiça restaurativa, ela pode acontecer, né? E o que, na verdade, a justiça restaurativa tem como núcleo duro é justamente o envolvimento da vítima, né, no conflito, é justamente a responsabilização do agressor dentro das necessidades que a vítima apresenta, que não necessariamente é monetária. Então, são aqueles buracos que só a vítima sabe qual que é a necessidade, e por isso a necessidade do diálogo, porque são situações em que a vítima precisa, muitas vezes, da informação da outra parte, para que ela possa fechar esse buraquinho, sabe? Então, por isso que no caso da violência sexual é muito bom, né? Porque a vítima geralmente sofre uma segunda vitimização a partir também do tratamento que ela recebe nas cortes ou tribunais normais. Então, esse momento, eu acho... Tem algum exemplo disso? Assim, por exemplo, de restaurativa, assim, lá no Paraná, Ponta Grossa? Sim. Tem aqui na Vara da Violência Doméstica, mas aqui no Sejus, que faz esses encontros, vamos dizer assim, quando a gente verifica que não vai haver revitimização, porque também só pode haver a justiça restaurativa quando o agressor ele tem a consciência do dano que ele causou. Porque se em nenhum momento ele se vê como responsável pelo que causou, ou seja, pelos danos que causou na vítima, não há possibilidade do encontro vítima-ofensor. Mas é muito interessante que todos os encontros vítima e ofensor que eu fiz sempre partiu da vítima. Porque como a vítima é excluída do processo, ela tem necessidade de informações, e informações básicas. Por exemplo, porque quando você sair daqui, da prisão, você vai atrás de mim, você me conhecia antes, o que você fez com o dinheiro, ou ou seja, são perguntas tão simples, mas que para a vítima faz parte, é como se ela tivesse novamente controle da própria vítima. É como se essas informações fossem necessárias para que ela se sentisse pertencente a um mundo que ela possa chamar de casa, mas que ainda existe tanta maldade. Então, ela conseguir prospectar novamente para o futuro, porque ela fica só olhando para o passado. Então, quando ela tem essas informações, ela se vira para frente. Ela pode conviver com o que passou, principalmente violências de vítimas de violência grave. Ela sabe que ela vai conviver com aquilo, mas ela já consegue prospectar para o futuro.
Sim, também sair do próprio lugar só de vítima, né? Reconstruir a própria identidade, a própria pessoa, o próprio lugar significa também poder sair finalmente daquilo. Mas é por isso, Renata, que eu acho que é tão complicado e dentro de mecanismo de indiciamento de agentes de Estado. Porque agentes de Estado, esse primeiro critério que você falou, se sintam responsáveis e conscientes daquela lesão que causaram, eles nunca. Tanto que tem aquelas técnicas de negação, né, que eu falei no começo, que era a negação da vítima, a negação, dizer, como Eichmann dizia, né, que ele falava, mas eu só obedeci às ordens, então não tem nenhuma, não tem nunca que se passar essa questão. Tanto que você tentou, eu acho, não sei se dentro da justiça restaurativa vocês olharam naquilo, que foram os juízos por la verdade, que foram na Argentina antes dos processos, antes de começar os processos, foi achado, bom, vamos fazer essa simulação de processo, mas que na verdade é para ter a verdade, para a gente saber a verdade. Então, para as famílias da vítima saber onde é que vocês jogaram o corpo do meu filho, sabe? O que aconteceu com meus netos, porque eles foram adotados ilegalmente, né? Onde é que estão? Para se reconstituir, para ter que aquele laço de identidade que faz, aquela ruptura de identidade que faz, por exemplo, a ação de desaparecimento forçado, né? Sumir com o corpo. Uhum. Então, elas querem notícias, eles querem saber essas perguntas e ele nunca recebe a resposta. Então, teve um caso que a mãe queria saber, ter acesso ao assassino do seu próprio filho, e ela teve que lutar muito para ter acesso, porque ela não conseguia, e ela teve acesso para saber exatamente o local onde ele tinha jogado o filho dela no rio, porque o corpo até hoje não tinha sido encontrado, porque ela queria colocar flores naquele lugar. Então, ela lutou por meses, e aí, quando nós acompanhamos esse processo, ela falou o seguinte para o juiz que estava presente, olha, agora comigo está resolvido, agora é você com o Estado, ou seja, se depender de mim, ele pode sair, porque ele já me deu aquilo que eu queria, né? Ou seja, agora é vocês, Estado, se vocês acham que tem alguma coisa com eles, aí agora é com você. Então, assim, se a gente fosse contar essa história para outras pessoas, todo mundo falaria, meu Deus, essa mulher é louca, ou da onde querer falar com os assassinos? Porque aquilo faz sentido para ninguém, só para ela. Não é claro? Então, é muito interessante esse processo do acesso à subjetividade, o que o encarceramento não provoca. Ou seja, para aquelas pessoas que não têm condições nenhuma de reflexão, pode ser que o encarceramento funcione, mas para aquelas pessoas que têm minimamente condição de refletir, o encarceramento não funciona. Então, nunca vai funcionar. É isso. Mas, joia, muito bom te conhecer. Obrigada, Renata. Nada. Muito obrigado, foi sensacional. Sabia que a professora Renata, quando a gente pensou em fazer alguns eventos, sabia que a análise dela e essa provocação, né, essa aproximação desses debates seriam muito importantes. Pelo menos para mim foi muito rico. Eu agradeço muito a presença da professora Fiametta, a disponibilidade, o carinho. Não é uma pena que o evento não é presencial, senão agora nós sairíamos jantar e tomava cerveja, ia ser mais divertido. Mas, pelo menos, assim é prático, né? A gente pode fazer rapidamente, sem atrapalhar tanto as nossas rotinas. Queria convidar todos que estão aqui na sala a procurarem os próximos eventos. Temos vários minicursos com grandes professores também, muitos colegas da Fiametta, como, por exemplo, o professor Pablo. Então, se inscrevam, procurem lá no site, as inscrições são gratuitas, e eles sempre fecham um dia antes do evento. Então, se deixar para se inscrever no dia, não vai conseguir, tá? Então, o link do site, o site é unicecal.edu.br. Deixa eu pegar aqui, coloco já, calma aí. E daí, então, acho que por hoje é só. Agradeço mais uma vez, professora Fiametta. Já convido, né, para um futuro sem pandemia, se é que vamos ter, né? Vamos. Que a gente possa fazer novamente, só que dessa vez presencial, né? Daí, obviamente, já aproveita para conhecer aqui. Já conhece, né, o nosso litoral, né, o Antonino ali, então aproveita para conhecer. Eu decidi que eu vou falar disso de novo só quando foi indiciado finalmente Pinheira na Corte Penal Internacional. Presidente da República, quando vai ser indiciado, eu vou voltar a falar com novos materiais. Beleza. Então é isso aí, muito obrigado.